preletor, aqui está o teu diácono, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar a vida dele como instrumento. Nós sabemos que ele está preparado, mas te pedimos, Pai, que o Senhor use a vida dele como instrumento, Pai. Que a partir do momento que ele abrir a boca, seja a tua vontade, não a vontade dele, Pai. Nós sabemos que o Senhor já tem falado em meio a esta casa, Pai. Por isso te pedimos, Pai, revelação, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom dia, amada igreja do Senhor que vai morar no céu. Glória a Deus por isso. Uma alegria mais uma vez poder estar nessa manhã com vocês, sendo um instrumento e compartilhar da palavra que Deus colocou no meu coração. E se você estiver com o seu coração aberto, com a sua mente disposta a entender aquilo que Deus vai falar nessa manhã, eu tenho certeza que o seu entendimento vai sair daqui diferente da forma que você chegou hoje. Amém? Glória a Deus. Embaixo dessa atmosfera profética, embaixo desse momento de culto, de adoração ao Senhor, eu quero convidar a amada igreja a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 4. Um dos momentos mais difíceis do culto é abrir esse copinho aqui, gente. Vocês não sabem disso. Tanta cola, você que fabrica essa água, coloca menos cola aqui, facilita. Em nome de Jesus, brincadeiras à parte, quem achou vai dando um glória a Deus, quem não achou fala, espera um pouquinho, estou procurando, amém? Deus é bom, Deus é dono do tempo. O tema da palavra de hoje é habitação ou visitação. Deus pergunta para mim e para você nessa manhã. Quem achou diz amém. Glória a Deus, com reverência à palavra do Senhor, o texto diz assim, a partir do verso 8, até o 21, vamos ler um pouquinho para entender a história e adentrar no texto que iremos ler. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi que dissesse a ela, você teve todo o trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que podemos fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros, trabalhando. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao servo, leve ele para a mãe. O servo o pegou e levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Põe a mão sobre o seu coração, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Essa palavra com endereço, Senhor, que é para as nossas vidas, a bola de neve de São Vicente. Me coloco à tua disposição para te servir nessa manhã, como um instrumento, Senhor. Por isso,
Usa a minha vida, Senhor, guardando ela de todo o levante das trevas. Me justifica no mundo espiritual, onde nada vem atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Tudo aquilo que o Senhor quer falar, usa a minha vida para ser falado, Senhor. Que nada venha a ser perdido, Deus, em nome de Jesus. Por isso, prepara o terreno, prepara os filhos que aqui estão, Senhor. Tira toda a conversação, toda a distração, tudo aquilo que possa atrapalhar eles de escutar aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Assim que eu te oro nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém, o Senhor é bom. Essa passagem, né, é muito conhecida dentro de tudo aquilo que estamos vivendo aqui como ministério, né, no propósito de 90 dias de Obed-Edom. Se não me falha a memória, segunda-feira o Denis deu uma passagem por cima dela, mas é uma palavra que já vinha queimando ao meu coração. E é uma passagem muito interessante, porque o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, ele não deixou de visitar o lugar que o seu pai na fé, Elias, praticou um dos maiores milagres, que assim eu posso dizer, que derrotou os 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E a casa dessa mulher, ela situada lá em Sunem, que era na tribo de Sacar, no interior do vale de Jezreel, né, que ficava entre a Samaria e o Monte Carmelo, uma distância de 32 quilômetros. Então o profeta, ele saía de onde estava e até o Monte Carmelo, andava 32 quilômetros, porém, dava uma passadinha na casa dela, e ela abria a sua casa, e ali ele tomava um café, fazia uma refeição, tinha um momento de bate-papo, para descansar as pernas, porque 32 km, só o Léo aqui na igreja consegue correr ou andar. Os restos, está todo mundo tentando, vai lá no grupo 7 km, 8 km, 5 km, 3 km. Quando é 20 km, parece procissão, 3 horas, os caras não estão desistindo. Tem um que está trabalhando em São Paulo, talvez ele vá até São Paulo. Ele falou, 50 km, vou ganhar a disputa. Glória a Deus por isso, que você ganhe e seu corpo responda para isso. Amém? Brincadeiras à parte, voltando aqui para a palavra. Então, Eliseu, ele ia lá buscar, e o que ele ia fazer naquele lugar? Ele ia exercer a vida que ele tinha com Deus, como? Lembrando que ali o seu pai na fé fazia grandes coisas. Então o profeta que é profeta, ele não se esquece da onde tudo começou. Homens de Deus, mulheres de Deus, você não pode se esquecer onde tudo começou na sua vida. E no capítulo 4, ela fala algo para o seu marido. Então ela fala, amor, presta atenção. O profeta, ele só passa aqui. Ele passa, toma um café, come alguma coisa, fica um tempinho e vai embora. Eu acho muito pouco. Somente essa visita do profeta é muito pouco para mim. É muito pouco para você, amor. O que você acha de nós construirmos um quartinho para ele? Né? E ela pede para o marido, amém, mulheres? Mulheres, vamos lá, primeira lição dessa noite. Aqui. Quer tomar uma atitude? Consulte o seu marido. Estamos vivendo uma geração que as mulheres programam um monte de coisa e comunicam, fiz isso. Até viagem. A minha estava caindo nessa pilha aí, né, Rafa? Amor, vi uma passagem barata, Não, esquece. Não é tempo. Não é tempo de viajar, é tempo de ficar aqui, cuidar das crianças, muita coisa para fazer. E assim eles fizeram. Construíram um quartinho de tijolos lá em cima. E ali ela colocou uma cama, repete comigo, uma cama, uma mesa, um candelabro, e qual é o outro? Vamos lá, gente, vamos lá. Uma mesa, uma cama, um candelabro e uma cadeira. Tem que estar na palavra, vamos junto. Bem, o culto é para o Senhor, a gente vai junto. E essa mulher, ela entendeu e preparou o território para que aquilo que era simplesmente uma visitação virasse uma habitação. Porque quando você tem um quarto em algum lugar, esse quarto é seu, essa habitação é sua. Amém?
temos que entender que nesse momento que estamos lendo aqui, Deus se manifestava do lado de fora. Amém? Então Deus usava pessoas, sempre levantava alguém nítido para falar. Então Eliseu, nesse momento, ele representava o Espírito Santo dos dias de hoje. Quem está aqui? Então ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus, aquele homem representava a Deus, aquele homem, vamos assim dizer, era o Espírito Santo de Deus passando por ali, e somente a passagem dele era pouco. E eu e você, como estamos vivendo nos dias de hoje? Somos habitação ou visitação de Deus? Estamos aqui no culto nessa manhã, glória a Deus por isso. Um momento maravilhoso. Vivemos os louvores. A palavra fala em Salmos 22, que o Senhor habita em meio aos louvores. Ele passeia no nosso meio. Só que existe dentro de mim e de você uma pessoa chamada Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. Ele habita aqui. Mas como você está ativando o profético na sua vida? Será se verdadeiramente ele está conseguindo se manifestar? Será se verdadeiramente ele está habitando a sua vida? Ou só é aqui? Você sente um arrepio? Você vive um momento com Deus, virou a chave, e a presença de Deus já não está mais com você. Talvez esteja, mas ele se cala, porque você não dá ênfase para aquele que tem que dominar a sua vida. Amém? Então nós entraremos naquilo que essa mulher preparou para o profeta. O primeiro objeto que ela coloca dentro do quarto é a cama. E cama representa descanso. Abre comigo aí em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2:3 diz assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O descanso é algo criado por Deus, porque Ele já me conhecia e te conhecia, sabia da nossa limitação, sabia que nós somos pessoas que iríamos cansar ao longo do caminho. As nossas forças, elas são limitadas, e por isso temos que saber quando devemos parar para descansar. Só que falando assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu tenho certeza disso, realmente estou cansado, acho que está na hora de eu parar de servir. É a primeira coisa que o cristão já pensa, muita coisa na igreja, nossa, estou em 2 ministérios, é muito. Meus amados, o que Deus fala para mim e para você nessa manhã não é sobre esse descanso, é sobre entender o que aquela cama representa. A cama representa o descanso, mas que descanso é esse, Bruno? É o descanso das nossas dificuldades, aonde eu e você temos que entender que existe uma cama preparada para mim e para você, para nós deitarmos e descansarmos quando tudo estiver se levantando contra as nossas vidas. Não é parar de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque quando Deus delegou um talento para cada homem, Ele falou, pega o talento e multiplica, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la, ao mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não quer ninguém parado, nós somos pessoas vivas, somos pessoas que um dia estávamos mortas, mas hoje estamos vivos. E porque quando as coisas acontecem contra as nossas vidas, um irmão pisa no teu pé, ou assim qualquer coisa acontece, a primeira coisa que a gente pensa é, vou largar o ministério, vou cuidar mais da minha família. Anos atrás nem família tu tinha, anos atrás eu não tinha nada, tua casa era um inferno, tu e tua esposa brigavam o dia todo, aí chega na casa de Deus, Deus arruma a casa, Deus plana, Deus fala, ó, aqui vocês vão ter paz, porque aqui vive um Deus de paz. Aí você tem aqui paz, aí você começa a trabalhar, você começa a exercer aquilo que Deus colocou na sua mão. Daqui a um tempo, mas está muito cansativo uma escala de quinta e de domingo, uma vez por mês, é pouco, para mim é pouco, mas eu respeito sua opinião, amém? Cada um tem a sua limitação, cada pessoa é cada pessoa, mas eu quero mais, fazer para o Senhor, e seja qualquer coisa, seja aqui pregando, seja carregando água, igual eu estava fazendo ontem,
tudo é pelo louvor do Senhor. Tudo é adoração, não tem adoração maior ou menor. Não tem o ministério maior ou menor. A mesma adoração que eu entreguei ontem no evento do evangelismo na praia, batendo água, organizando as coisas, é a mesma adoração que eu estou fazendo aqui, entregando a minha vida. Porque não é fácil estar aqui, a boca seca, por isso a gente fica bebendo água, o Bete dá salva de palmas, por quê? Para beber água com a boca seca. É temor, é responsabilidade, mas a gente entende que não é sobre nós, é através de nós, porque tudo é dele. Amém? Então por isso que nós nos colocamos à disposição, passamos por tudo, desde o cansaço físico até o cansaço emocional de estar em cima de um altar, pregando a palavra com a responsabilidade de ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, para que você venha entrar com um pensamento e possa sair de outro, mais ativada, mais viva, mais vivo, entendendo que você é o habitar do Espírito Santo de Deus. Deus te escolheu. Deus te escolheu, meu irmão. Tu não é qualquer pessoa, você é muito importante. Porque quando Jesus falou, ei, eu estou indo, mas eu vos deixo o Espírito Santo. Você é muito importante. Pega aqui, ó. Jesus desce do céu, sobe no madeiro, toma chicotada, é humilhado, escorraçado por você. Quem é você? Você é aquela pessoa que estava com o nariz cheio de pó um tempo atrás, você é aquela fofoqueira do condomínio, você é aquele bêbado do boteco da esquina, foi por você. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, eu e você só tínhamos os nossos pecados, mas foi por mim e por você. Então ele pega, olha para você e fala, aquele traficante ali vai ser a casa do meu Espírito Santo. Meu Deus, aquela prostituta ali vai ser um habitar do meu Espírito Santo. Então ele fala, eu estou indo, ó, já paguei o preço, está tudo pago, derrama a graça, e pega o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está dentro de você. Você vale muito para o Senhor. Quando alguém disser que você não vale nada, que você não sabe fazer nada, fala, eu posso sim, todas as coisas, aquele que me fortalece, foi o Senhor que fez a obra na minha vida, foi Ele que me resgatou, foi Ele que me transformou, e Ele falou que o Espírito Santo habitaria dentro de mim. E a diferença, na época da sunamita, ele vivia do lado de fora, e na minha época, na sua época, o Espírito Santo habita do lado de dentro. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele merece. Está cansado? Isaías 40, 29 diz, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Está cansado? Fala com Deus, que Ele vai te dar vigor nessa manhã. Ele vai tirar todo o cansaço e vai te fortalecer. Êxodo 33, 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. A caminhada é longa, irmão. A chegada no céu, para uns vão ser mais rápido, para outros vão demorar mais um pouco, e talvez possa acontecer no estralar de dedos, né? E todo mundo ir. Mas nós temos uma caminhada, e na caminhada as pessoas, há dificuldades, e a dificuldade nos cansa. Nos cansa. Só que o Senhor, Ele está nos acompanhando, Ele nos dará descanso. Então vamos avançar, igreja. Esse negócio de vou parar, para de fazer coisas tolas. A obra do Senhor, meu irmão, a igreja do Senhor aqui na terra, é um ambiente que é onde Ele conta conosco, né? Ele conta comigo e com você. Então se coloca à disposição, avance. Ele não se alegra dos que retrocedem. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, diz a palavra. Salmo 91, que você deixa aberto na sua casa, está lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Quem é o Onipotente? É o nosso Deus. Descansa no Senhor. Descansa nele. Confia nele.
o mais Ele vai fazer. Eu não sei aquilo que está te cansando, mas se eu posso te falar algo nessa manhã, se você é o portador do Espírito Santo, se você é a habitação, você tem que entender, quando as lutas, as guerras se levantarem, vai para a cama, deita, descansa nele, porque a palavra de Deus diz, enquanto eu e você dormimos, Ele continua trabalhando. O Senhor Ele preparou lá o 7º dia para descansar, foi para mim e para você, não foi para Ele. O Senhor não dorme, Ele não descansa, Ele trabalha a todo tempo e sempre ao nosso favor. Olha que maravilhoso isso. Quando ninguém está vendo, só você está lá no teu quarto, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, angustiado, triste, Ele está lá. Só basta você entender e ativar o profético dentro de você, entender quem você é, e não se colocar aos ouvidos para escutar as besteiras que falam, ou que o próprio Satanás tenta trazer confusão. É mesmo, descansa. O mais importante é a sua família. A nossa família é importante sim, a nossa família é importante sim, mas primeiro é o reino dos céus. Igual eu repito de novo, essa onda, primeiro é Deus, depois é a família que Deus deu. Você entende? Primeiro é Deus, depois é a família que Deus deu. Não dá para inverter. E nisso engloba tudo. Porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima da esposa. Amar a Deus acima dos filhos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então não paralise. É tempo da igreja entender o movimento profético que nós estamos vivendo e avançar. O ano começou, 2026 começou, temos palavras proféticas que foram entregues no final do ano sobre a nossa igreja, então depende de mim e de você avançarmos como ela. Vivemos um tempo de semeadura, o ato profético da semente. Muitos fizeram, muitos receberam a bênção, glória a Deus. Agora entramos em outro ato profético, Obed-edom. Começamos com 200, 300 pessoas na live, ontem tinha 60 e poucas. Cadê você? Não precisa sair de casa, não cansa. E eu tenho certeza que no Instagram você entrou, no Facebook você entrou, na fofoca do condomínio você entrou, mas no Instagram, 30 minutos de live desse projeto aí que estamos vivendo como Obed-edom, esse propósito, você não entrou. Por quê? Vamos rever o conceito. Não adianta apontar para pessoas para dar desculpa sobre o seu cansaço. O seu cansaço vai passar quando você tomar a responsabilidade e erguer a tua oração, o teu altar de adoração, erguer a tua vontade de estar mais perto de Deus e entender aquele que habita dentro de você. E com isso Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa e pode imaginar. Em Salmo 133, 1, segunda, a mulher coloca a mesa naquele lugar, naquele quarto, e a mesa representa a honra. Salmo 133, 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Glória a Deus. Quando falamos de união, de comunhões, né, nós logo pensamos aquelas comunhões que fizemos, com churrasquinho, com pizza, né? Só que não, o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa manhã, não é somente isso. Isso é bom para a igreja, glória a Deus, mas é a mesa e a honra com o Senhor. Porque por muitas vezes também, muitas mesas com pizzas chamadas de comunhões, Ele não está, porque Ele não é convidado para participar, o nome dEle não é exaltado, o nome dEle não é compartilhado, nada lá acontece. Por outro lado, coisas que desagradam a Deus acontecem nessas mesas de comunhões. Mas o que o Senhor chama a minha atenção e a tua atenção nessa manhã é a comunhão com o Espírito Santo, é a mesa com Ele, é a honra com Ele. Quando nós não buscamos o Espírito Santo de Deus, sabendo que Ele já está habitado dentro de nós, ativando Ele e querendo estar mais perto dEle, meus amados, nós não estamos honrando ao Senhor, nós não estamos vivendo um evangelho genuíno. E você não precisa se movimentar, é onde você estiver, fala com o Senhor, volta a ter comunhão, volta a ter devocional, não importa o tempo, que seja de 2 minutos, mas se ali você entregar todo o teu ser, já está válido, amém?
Glória a Deus. E também, meus amados, existem líderes, homens de Deus, que Deus usa nesse tempo para te apontar o caminho, principalmente aqueles que estão chegando hoje. Ah, mas eu não sei como que é ser a habitação de Deus. Talvez o Senhor te visite hoje, que você chegou hoje, só que Ele te visita e você tem a autonomia de falar, não quero só sua visitação não, Senhor. Eu entendi essa palavra, habita em mim. Entende? E nos dias de hoje, como liderança, como líderes, a gente pega as pessoas, a gente não manda na vida de ninguém, mas a gente aponta o caminho. Só que muitas vezes o caminho que nós apontamos é um caminho que você não quer ir. E nisso causa problemas, causa dificuldades. Estamos vivendo um momento de carnaval, amém? Vamos lá, amém? Estamos no carnaval, mas o carnaval não serve para nós. Ontem nós estávamos lá no meio do carnaval, evangelizando, pregando a palavra, nós não estávamos compactuando, nós estávamos fazendo a diferença, amém? Glória a Deus, muitas pessoas foram batizadas ontem, houve festa no céu, glória a Deus. Meus amados, só que quando nós pulávamos carnaval, quem pulava carnaval há anos atrás, antes de se converter, vai? Lá atrás, Rodinha, Santos, Filho de Ibanez, qual era outra? Bandeirante Sabuó, qual é onde tinha aqueles... E nesse lugar, nesses ambientes horríveis, você era chamado de palhaço e você nunca reclamou. Quem já foi chamado de palhaço aqui? Só eu? Vou te provar que você também foi. Ó, mais um, olha. Quem já dançou aquela? Mais de 1000 palhaço no salão. Tu estava lá, palhaço. Foi chamado de palhaço sim. E tu não reclamava, estava lá bebum, doidão, doidona. Estava lá sendo zoado e tu não reclamava. Aí tu chega na igreja, você chega sujo. O Espírito Santo vai te limpar. O Espírito Santo precisa te poldar. Isso ele usa pessoas também. Então te mostra o caminho. Só que tu quer ir para o Carnaval dos Santos, mas vem aqui, é para a célula, filho. Tu quer ir para a balada à noite, mas é para aqui, para o culto. E um confronto. Ah, esse líder é muito duro. Esse líder é isso, aquilo, outro. Meu irmão, ninguém faz nada para prejudicar ninguém, não. A gente entende como que é ficar na mão do palhaço, né? A gente sabe como que é viver muito tempo nas mãos do palhaço. E hoje nós estamos aqui, se você olhar aqui na fileira da frente, uns usavam crack, outros eram traficantes. Olha, o alemão cheirou um apartamento inteiro. Está aí, ó, diácono, homem de Deus, empresário, glória a Deus por isso. Restaurado, porque é Deus quem faz. Amém? Olha o bananinha ali, meu amigo Luciano. Era traficante lá no Maitá, dono de boca. Está aí com a gente aí, ó. Para a honra e glória do Senhor. Dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom. Ao Senhor Jesus. É Ele quem faz. Olha o Sandro aqui, ó. O Sandro fumava maconha, crack, pó e falava com planta. Hoje é o nosso chaveiro, é abençoado, evangelista. Evangelizou uma alma ontem. A alma se batizou para a glória de Deus. E Deus continua fazendo no meio da igreja. Salva de palmas ao Senhor. Deus continua fazendo. Não pare, igreja, vamos para cima. Nesse tempo que Deus aponta o caminho, quando você respeita o caminho, você permite que Ele entre dentro de você. Mas quando você não permite, você não pode se dizer que é a habitação do Senhor. Amém? Então é tempo de viver uma mesa com o Senhor. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. O texto fala sobre o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele viveu durante muito tempo em Lodebar, um lugar esquecido, mas cuidado por um homem de Deus chamado Maqui, filho de Amiel. E lá Maqui, ele cuidou de Mefibosete de uma forma surreal. Aonde? Na mesa. Ele cuidou por muito tempo de Mefibosete. Até um dia, Deus falar com Davi e falar: Davi, você precisa prestar honra a alguém da família de Saul. E ele chama seu servo, Zibá. Zibá, tem alguém da família de Saul que eu possa prestar honra? Zibá vira: tem sim. Mefibosete, filho de Amiel, está lá em filho de Jonatas, está lá em Lodebar, na casa de Amiel. Amém. Vai buscar ele. Então ele buscou o menino que era paralítico. E quando Davi trouxe o menino chegou: o que o senhor quer comigo? Um cachorro morto. Tipo, não presto para nada, né?
Era uma época de guerreiros, guerreiro tem que andar. Ele era paralítico. Ele fala, vou te dar tudo que era do seu pai, e você ainda vai sentar na minha mesa. Você vai ser honrado, Mefibosete, por tudo aquilo que a sua descendência fez. E eu e você, como estamos fazendo com o nosso Espírito Santo? Será se estamos colocando um lugar de honra dentro de nós? Será se estamos honrando o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos feitos, com o nosso posicionamento? Ou estamos vivendo a vida de qualquer maneira e ainda dizendo, eu sou o templo do Espírito Santo? E muitas vezes eu vejo as pessoas, né? Aleluia, xalabachaias, oh. Isso não é ser templo do Espírito Santo não, irmão. Isso é um dom que Deus derramou através do Espírito Santo. Ser a habitação de Deus e orar em línguas são duas coisas totalmente diferentes. Nem todo mundo que ora em línguas está transbordando do Espírito, e nem todo mundo que não ora em línguas está sem o Espírito. O Espírito Santo é aquele que habita dentro de você, sinalizando o que você está errando, e você tem a autonomia de mudar. Ele não vai fazer você mudar, Ele não vai te obrigar, que Deus não obriga ninguém a nada. Sempre que Ele quer fazer alguma coisa, Ele bate a porta, e depende de mim, de você, abrirmos ou não. E é tempo de colocar a honra do Espírito Santo sobre as nossas vidas no seu lugar. Então essa mulher entendeu, a mulher de Sunem entendeu, então ela colocou essa mesa lá, porque ia ser necessário quando Eliseu estivesse passando. A mesa é um lugar de alinhamento. Tudo que é precisado resolver é numa mesa, seja numa situação de amigos, seja numa mesa de fechamento de contrato, seja numa mesa de tratar relacionamento, né? Algumas semanas atrás, sentei na mesa com um casal, tivemos um problema, mas temos que resolver, sentamos, alinhamos, e o Espírito Santo venceu. E é assim que o Espírito Santo quer falar com você. Talvez você tenha problema com alguém, não dá para colocar a pedra por cima, é tempo de sentar para conversar. E já chega na conversa, sabe como? Querendo perder. Porque quando eu perco, mas o Espírito Santo vence, já valeu. O problema é que a igreja quer vencer. A mesa e a honra foi jogada de fora, eu tenho que vencer. Eu estou certo. Irmão, se eu tiver certo, mas sair como errado, e o Senhor vencer, Senhor se fazer presente na conversa, glória a Deus por isso. Porque não é sobre aquilo que eu sou, é sobre aquilo que Ele é através de mim. E é isso que a igreja tem que entender, parar de diz que me diz, de mimimi, de probleminha, meu irmão. Honre ao Senhor, não precisa, honre ao Senhor. Tenha a mesa com Ele, se coloca à disposição de viver o reino poderoso nessa terra. Amém, queridos? E mesa, não é só mesa também não. Há mesas de ministério. Boas-vindas estão lá na mesa, servindo, tendo um momento junto. Os atalaias, os zeladores, os ministros de louvor, sentam aqui, chegam, eles oram. Estão orando, né? Estão orando, glória a Deus. E as meninas que dançam na artéria. Tudo para o Senhor. Tem um momento de comunhão, tem um tempo de mesa. Ontem lá na praia lá, tinha um monte de gente carregando água, mó legal. Aí a gente foi depois levar água de volta para a igreja de Santos. Dentro do caminhão, todo mundo suado, fedido. Imagina, desde as 7 horas da manhã, era 7, 8 horas da noite. Todo mundo suado com aquele sol. Imagina como que estava o cheiro. Mas estava um ambiente gostoso, tipo, o pessoal contando ministério, contando testemunho, falando daquilo que Deus fez, aquilo que Deus exerceu naquele dia, fez naquele momento. Foi um momento gostoso e o tempo foi passando e no final estava todo mundo feliz, porque algumas pessoas desceram a água do batismo, algumas pessoas tiveram um encontro com Jesus e todo o trabalho valeu a pena. E isso também entra como um momento de mesa de comunhão. O Rafa da Igreja de Santos, o Gui, que é da célula da Zona Noroeste, foi dirigindo um caminhão, né? Um momento muito bom, aquele momento de mesa. Será que eu e você também perdemos o momento de mesa? Perdemos o nosso momento de mesa? Se você perdeu, o Espírito Santo quer que você volte a ter um momento de mesa. Tanto com pessoas, mas principalmente com Ele.
com Ele, é uma manhã de entender que você é a habitação de Deus. Ele não só quer passar, tomar um café contigo e ir embora. Ele quer permanecer e fazer morada em você, amém? A terceira coisa é a cadeira. A cadeira representa o governo. Abre comigo em Lucas capítulo 4. Lucas 4, 17 ao 20 diz assim: Foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou um lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fecha o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Então ele tinha uma cadeira, né? Se você vê nos dias de hoje, quando se remete a um governo, quando alguém ganha uma presidência, ele ganha o quê? Uma cadeira. Alguém assume uma prefeitura, uma cadeira. Vereador, tudo na cadeira. Se você pega um trabalho, você assume uma cadeira. Se você vira um gerente, você vai assumir uma cadeira. Então a cadeira é um lugar muito importante, porque ela representa governo. Ali você vai governar algo, ali você vai governar, muitas vezes, pessoas vão estar debaixo da sua liderança, daquilo que você vai exercer naquele lugar. Aí vai de cada um fazer aquilo da forma que o Senhor quer. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer dizer que tem uma cadeira para você governar. E essa cadeira é a sua própria vida. Porque por muitas vezes queremos governar tantas coisas e esquecemos de governar a nossa própria vida. Primeiro, você governando a sua vida, você ganha autoridade e autonomia para governar outras coisas. Então a cadeira da sua própria vida é entender que o Espírito Santo, ele não compactua com coisas erradas. Então ele fala: ei filho, governa a sua vida para que eu possa falar com você ainda mais. E governar, podemos ir para vários pontos. Eu estava conversando até com o Bruno Cariani. Ele comentando, conversa vem, não era sobre a palavra, era outra situação. Ele me contou a história do Luciano Subirá, lembra? O Luciano Subirá, ele era gordão, quem lembra? Ele saiu daqui do Brasil e ele foi pregar nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele comentando lá com o presidente da igreja local dos Estados Unidos: vou pregar sobre o Espírito Santo. Aí o cara falou: não, Luciano, pega aqui a oferta, a passagem, vai embora, não tem como tu pregar aqui na igreja sobre isso. Aí ele: por quê? Porque tu tá gordão, cara. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Então, e ele veio embora. Talvez eu e você poderíamos morrer na fé. Poderíamos morrer, Mas o que ele causou, o que aquele pastor causou na vida do Luciano Subirá? Não sei o que estou falando, é Luciano Subirá que está falando, tá, irmãos? Você está fortinho, fique em paz, briga com o Luciano, é só diante da palavra. Ele vem embora, ele voltou. Ele poderia entregar os pontos, largar tudo, que ele falou: ah é? Então espera aí, vou tomar monjaro. Brincadeira. Brincadeira. Ele entrou no propósito de jejum. Ele começou a jejuar. Quanto quer, Rafa? 3 dias, 10 dias? Quanto o máximo que ele jejuou? Tu falou para mim outro dia. 40 dias sem comer, tomando suquinho, não sei do que, e água, Gatorade, sei lá, para não desmaiar. E ele emagreceu. Ele falou: e aí, pastorzão, estou aqui, pronto para pregar na tua igreja. E voltou lá, pregou, teve autoridade naquilo que ele colocou à disposição de mudar. Então ele governou, ele entendeu que ele tinha perdido o governo da sua própria vida. Então ele voltou a governar e assim correu atrás. Mesma coisa quando você é perseguido, quando alguém te coloca para baixo, você tem duas opções: tu pega isso e retrocede tudo e larga tudo, ou tu fala:
agora que eu vou andar mesmo, agora que eu faço, agora que eu prego mais, agora que eu oro mais, agora que eu faço mais, agora que eu cuido mais de vida. Então, faz mais, muda, seja o governante da sua vida, da sua casa. Governe as suas atitudes, amados. Pessoas explodem muito rápido. É tempo de governar as atitudes da nossa vida. É tempo de governar a nossa língua afiada, irmãos. Meu irmão, tem gente que tem uma língua tão afiada que mata os outros com a língua. Não precisa nem de um tiro, não precisa nem de arma. Uma língua, uma palavra entra no coração, matou. Cadê o irmão? Morreu. Saiu da igreja porque o outro irmão falou que ele era zoiudo. Zoiudo, aí ele foi fora da igreja. Acontece, estou brincando aqui para ficar mais leve a pregação, mas estou vendo que vocês estão com os olhos do tamanho do meu. Enfim, governe a santidade, mano. Governe a tua santidade, seja separado para o Senhor. O Senhor não habita em lugar imundo. O Senhor não habita aqui em lugar que é igual a traquinas meio a meio. Metade do bem, metade do mal, não tem como. A palavra fala que Ele tem ciúmes de mim e de você. Ele quer você totalmente para Ele. Meus amados, governe a sua mente. Essa daqui então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dúvidas, achismo. Governe a sua mente. Pessoas estão depressivas porque estão preocupadas com coisas que nem aconteceu. Cuide da sua mente, governe ela, não deixe que as trevas lance setas sobre a sua vida. Coloque o capacete da salvação, fique em paz, o Senhor, Ele cuida de você. Seja o governante da sua vida. Mas eu sou o menor, eu também sou o menor. José do Egito, ele era o menor, e sentou na cadeira de governador. Ele foi perseguido, jogado no poço pelos seus próprios irmãos, foi humilhado, ficou na prisão. Depois de 2 anos, tirou 2 anos de cadeia. Depois de 2 anos foi lembrado, mas assumiu a cadeira que era dele. Às vezes você está desanimado aí, querendo largar tudo, porque ninguém te reconhece, mas se aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Continue na posição, seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Davi também, não estava lá na mesa com seu pai, com seus irmãos ali, ele não estava nessa mesa, mas ele estava na mesa com o Senhor lá, cuidando das ovelhas. Ele estava na principal mesa. E quando o profeta Samuel foi buscar lá o profeta que estava na casa de Jessé, ele não está aqui não. Tem um menorzinho lá, deve estar fedidão lá das ovelhas, chama ele, é esse aí, ó. Davi, tem uma cadeira para você governar um povo. Tem uma cadeira para você. Então, o que o Senhor fala aqui para você nessa manhã, e para mim também, é tempo de eu e você governarmos as nossas vidas. E entender aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus falou ao teu respeito, não o que alguém falou, mas aquilo que Deus falou ao teu respeito. E se Deus verdadeiramente falou ao teu respeito, confie que no tempo certo, Ele vai preparar e colocar você na outra cadeira, que é na cadeira de honra. Amém? Glória a Deus. A quarta e última coisa foi o candeleiro, a lamparina que traz a luz. Abre comigo aí em Lucas 8. 8,16 diz assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. A palavra de Deus, ela fala que eu e você somos a luz do mundo. E quando fala que eu e você somos a luz do mundo, é para que eu e você venhamos a levar essa luz para as pessoas. Aonde entendemos que nós vivíamos com uma escuridão dentro de nós. Mas essa luz veio em nós. E ela clareou. Quando ela clareia nosso coração, ativa a nossa mente. E muda a chave. O nosso entendimento, aquilo que nós achamos, muda. O curso muda. O entendimento muda. Tudo muda. Então, por você entender e ter reconhecido e aceito esse Senhor, que é a luz, e você vai imitar Ele sendo luz,
você fica desesperado para levar essa luz para as pessoas. Só que nós temos que ter calma, porque por muitas vezes a gente acaba atrapalhando o processo. O primeiro amor, ele é maravilhoso, irmãos. O primeiro amor, ele é sensacional. A gente prega até para a roda do caminhão. Para o periquito, papagaio, faz o cachorro aceitar Jesus, né? Faz tudo, é maravilhoso. E é assim que devemos ser com as pessoas, com delicadeza, com amor, com afetividade, com bondade, com atitudes. Essa luz, ela tem que brilhar sim, dentro de você e refletir com atitudes, para as pessoas entenderem quem você é. Não com manias, trejeitos, mas sim quando a pessoa estiver mais precisando, aí entra a luz de Cristo. Aí você brilha. Porque tem pessoas que acham que brilhar é... Agora eu sou de Jesus, eu tenho que brilhar. Ó, não, pô, não tem nada a ver com isso. O brilhar aqui é você ser uma pessoa transformada, curada, liberta, entender a salvação, se submeter no caminho e avançar. E durante o caminho você vai resgatando um familiar, um amigo, e tudo no tempo de Deus. Ontem, na praia, tinha milhares, mas somente algumas pessoas se batizaram. O nosso querer era batizar a praia toda, mas não funciona assim. Não funciona assim, porque as pessoas têm um livre-arbítrio, igual eu e você um dia tivemos. E no tempo certo nós viemos, e estamos aqui até hoje. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, e você não vai sair mais desse lugar em nome de Jesus. Você vai entender que existe um Deus que é vivo, um Deus que transforma, que liberta, que cura, que restaura, um Deus de amor, um Deus de paz. E que nesse lugar você vai criar raiz, você vai ganhar uma família que erra, uma família que né, tem problema, tem, igual todo lugar, você briga na sua casa, mas uma família de amor, que entende que tem um Deus maior, entende que tem um Deus que faz, independente das circunstâncias, Ele é o dono da igreja, não existe maior e nem menor. É isso que a gente tem que entender como igreja. E essa luz é para você fazer Jesus brilhar através de você, não você. Em Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Por onde você passar, meu irmão, por onde você passar, você vai trazer luz. Por onde você passar, você vai ajudar o Senhor a libertar pessoas. Você vai ser canal de bênção. Passou o tempo de a gente querer ser juiz sobre a vida das pessoas. É o tempo de a gente começar a simplesmente pregar as boas novas. Se a pessoa estiver fumando, deixa ela fumar. Só fala que existe um Deus que ama ela infinitamente mais. Se a pessoa está bebendo, simplesmente abraça ela e fala: Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Quantos que aqui estão receberam uma palavra dessa anos atrás, com um copo de cerveja na mão, e hoje estão aqui, se renderam a Jesus? Muitos. E é assim que nós temos que fazer, se colocar à disposição do Senhor para que Ele brilhe e faça o mundo ser transformado com a luz que vem dEle. Amém? Voltando ao livro de Reis, da mulher sunamita, diz lá: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer? Ele respondeu: ela não tem filhos. Aquela mulher tinha feito tudo de coração, ela não fez por barganha, ela não fez nada para receber, ela fez por amor a Jesus. Ela fez, continuou fazendo. Só que o Senhor, Ele enxerga as nossas necessidades. Sabe quando você trabalha pra caramba para o Senhor, sem querer nada em troca, daqui a pouco Deus vem te dar um mimo, né? Deus vem te dar um mimo, eu nem pedi, glória a Deus, o mimo do Senhor. Aí tu continua trabalhando, daqui a pouco Deus te abençoa com algo que você tinha pedido há anos atrás. Eu tenho até um quadro em casa. Lembro, me deu buguei agora. Lembro das coisas que eu pedi anos atrás, recebi hoje, vai, enfim, é isso. Né? Tá lá um quadrinho lá, e é verdade, coisas que eu pedi anos atrás, eu pedi, glória a Deus, no tempo de Deus, trabalhando, recebi anos depois. E o Senhor, Ele faz. Porém, depois de um tempo, esse filho cresceu. E esse filho acabou morrendo. O filho morreu. E ela colocou o filho no seu joelho. Eu não sei
na sua vida o que está morto. Mas uma coisa que eu consigo identificar no meio da igreja: a igreja não se prostra mais, a igreja não ajoelha mais, a igreja não tem mais calo no joelho. Todo culto, 5 minutos antes a gente entra em oração aqui para abrir o culto, para as coisas acontecer. A igreja sentada está, a igreja sentada continua. Se prostrar a igreja. Ela colocou o filho aqui, ó, nos seus joelhos. E ela colocou no joelho, ele morreu. E ela olhou para um lado, olhou para o outro. Meu Deus, o que eu faço? Ela poderia colocar o filho em qualquer cômodo, no quarto dela. Ela poderia colocar o filho no quarto dele, na sala. Mas ela levou o filho para onde? Por quarto do profeta. E aonde ficava o quarto do profeta? Em cima. Aquilo que está morto na sua vida não dá mais para ficar aqui, ó. Tem que subir para o quarto do profeta. Tem que subir um nível, Igreja Bola de Neve de São Vicente. Não dá para ficar resmungando pelos corredores da igreja no mesmo estágio, parado. Ai, mas está difícil isso, mas está difícil. Tá, sobe o nível, leva o que está morto para o quarto do profeta. Houve uma dificuldade, subir com a criança morta. Mas ela subiu para o quarto do profeta e colocou o filho deitado aonde? Na cama. Ela fez assim: Senhor, eu descanso em Ti. Meu filho está morto, mas está aqui. Então ela vai e fecha Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Pai que vem em secreto te recompensará. Porque, igreja, quarto com porta fechada não é lugar de morte, mas sim lugar de vida. É tempo da igreja voltar a entrar no quarto e fechar a porta. É tempo da igreja entender quem ela é e o que representa para o Senhor. É tempo de falar: eu sou habitar do Espírito Santo de Deus. Então eu te busco nas madrugadas, Senhor. Eu entro no quarto, eu fecho a minha porta e eu sei que o Senhor vai responder. Eu sei que o Senhor vai responder. Porque Ele responde. Aquele que começou, Ele é fiel e justo para cumprir. Então, ela vai atrás do profeta. O profeta manda o Geazi. Ele pergunta: está tudo bem? O que ela responde? Sim, está tudo bem. E o filho morto? Porque tem coisas, meu irmão, da tua vida que está morta, que tu não tem que compartilhar com qualquer um. Compartilha com o Espírito Santo. Compartilha com o teu pastor. Tem coisa que é direto, não dá para mandar recado. Então ela vai até o profeta, fala ali, o profeta manda, teimoso o profeta também, manda o cetro. Vai lá, Geazi, coloca o cetro, nada funcionou. Mas quando ele chega na casa dela, o menino está na cama deitado. Então o profeta Eliseu sobe até o cômodo e ele deita por cima do menino, boca com boca, nariz com nariz, mão com mão. Igreja Bola de Neve de São Vicente, líderes, é tempo de voltar a ter tato. É tempo de voltar a estar perto das pessoas que estão mortas. Nós estamos muito longe, igreja. É tempo da igreja voltar a estar mais perto, unida. A palavra de Deus fala que contra a igreja o inferno não pode prevalecer. A igreja está andando separada. A igreja está muito longe, está todo mundo longe. Voltar a andar junto. As ovelhas estão morrendo, a gente tem que estar mais de perto, boca com boca, nariz com barriga, abraçado. Voltar a buscar a essência dos primeiros dias, igreja. Não dá para mais ficar de recado. O recado do profeta não adiantou. O recado ele poderia falar de longe, poderia, mas não adiantou. Mas quando ele chegou de perto, quando ele tocou, o menino espirra 7 vezes e volta à vida. Você, líder, se tem alguém na sua célula que está morrendo, é tempo de você pedir para o Espírito Santo te lembrar e mostrar, e você ir atrás, e tocar, está perto, tocar,
Abraçar. Tempo de abraçar a igreja. Em nome de Jesus, não adianta nós fazermos propósitos proféticos, estamos longe do profético. Não adianta nós fazermos barulho e as trevas estão avançando. E cada dia que passa, as pessoas estão morrendo. Vamos voltar a cuidar de vidas. Vamos voltar a abraçar. Vamos voltar a amar, como um dia recebemos esse amor. Amém? Conclusão, queridos. 1 Coríntios 3:16 diz assim: vocês não sabem quem são o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Vocês são o santuário do Espírito Santo de Deus. Não se permita viver de migalhas com visitação. Você é lugar da habitação do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Somos o povo de Deus e somos a habitação do Senhor. Efésios 2:20. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Continua, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo justificamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você é morada de Deus e vai ser habitado pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, igreja, se é que nos apegamos firmemente na confiança e na esperança da qual nos gloriamos no Senhor. Hoje em dia existe uma geração que diz que é templo do Espírito Santo. Mas uma coisa eu pergunto: como está a sua cama? Como está a sua lamparina, a sua cadeira e a sua mesa? Agora é com você, é comigo. Como está a nossa cama? Tudo aquilo que nós pregamos essa noite. Todos os argumentos, cada móvel que está, esses móveis estão dentro de você, profeticamente falando. Está tudo preparado para o Espírito Santo habitar? Ou iremos escolher ser visitação? Simplesmente ser visitado. Eu não quero ser visitado. Eu quero ser a habitação do Espírito Santo. Quem quer ser a habitação do Espírito Santo aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom. Amém, meus amados. Que você possa entender essa palavra e mudar a sua forma de pensar. Amém? Da mesma forma que a Sunamita fez no tempo dela, na coisa natural, eu e você venhamos fazer nesse tempo, nas nossas vidas, no nosso espiritual dentro de nós, aquilo que precisa ser cuidado, mudado, transformado. Deus vai falar contigo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça.